Mas como explicar para o mundo que no Brasil foi a pirataria que ajudou a construir um dos maiores mercados de games do planeta? Essa história começa nos anos 70, com a chegada da Taito do Brasil, empresa que chegou por aqui e que basicamente trazia máquinas de pinball e arcades lá do Japão e dos Estados Unidos e distribuía em várias casas de arcades pelo país. Só que esse cenário começou a ficar mais complicado quando em 1976 foi publicada uma resolução da CAPRI, que era um órgão que regulamentava o comércio de produtos eletrônicos no Brasil e que tinha o intuito de criar uma reserva de mercado para esse tipo de produto no país, com a desculpa de desenvolver a própria tecnologia local, só que na prática isso dificultava a importação das máquinas pela empresa. Então como a Taito lidou com isso para sobreviver aqui no Brasil? Para contornar essa situação, a Taito não demorou para recorrer ao jeitinho brasileiro. A empresa abriu uma fábrica em São Paulo e começou a fabricar, entre mil aspas, máquinas aqui no Brasil. Na verdade, o que eles faziam era pegar as placas de arcades, modificavam elas no hardware para que parecessem um produto nacional. Isso era feito principalmente na máquina de jogos Mooncrest, por ter uma placa mais completa e versátil na época. Mas a verdade é que essas máquinas eram só versões modificadas de jogos que já faziam sucesso lá fora. E o mais maluco foi que isso gerou uma série de bizarrices, já que eles também mudaram o nome das máquinas para parecer outro produto. Então clássicos como Donkey Kong virou só Kong, Galaga virou Fantastic, Zivius virou Columbia e Frogger, aquele joguinho do sapinho, virou Jump. E não foram só as máquinas de arcades que sofreram com essas modificações. Os pinball também ganharam suas versões brasileiradas, como o Oba Oba, que era a versão da máquina da Playboy, e o Cavaleiro Negro do original Black Knight, que inclusive ganhou vozes em português, e todas as artes dos gabinetes também eram readaptadas, com ilustrações e textos totalmente refeitos aqui no Brasil. Tudo isso servia para driblar a regulamentação da época, e de certa forma configurava até uma espécie de pirataria. Pegava-se um produto estrangeiro, modificava ele localmente, e ele era lançado como nacional, e na maioria das vezes nem tinha os direitos de imagem não, tá? Só que essa estratégia funcionou tão bem que as máquinas acabaram marcando uma era de ouro dos fliperamas aqui no Brasil. Eventualmente a Taito encerrou as suas atividades no Brasil em 1985, principalmente devido ao falecimento do fundador da Taito japonesa, o Michael Kogan. Fora que a lei restritiva ao mercado de eletrônicos estava ficando ainda mais severa com a Lei Federal da Reserva de Mercado de 1984. Porém, nessa época, o mercado de games estava em um novo movimento no Brasil, saindo das casas de arcade e indo para a casa dos próprios jogadores, o que deu a origem a um novo capítulo da pirataria no Brasil.